Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 336, de Batalha na Torre da Lua, do 7º andar. A estrutura da Torre da Lua mudou no momento em que a ascensão do domínio da Terra foi lançado. A torre ficou mais alta e alguns andares se transformaram em um labirinto. O chão ficou maior à medida que a distância entre o teto e o chão era de 30 metros. É por isso que um golem de 15 metros pode se mover livremente em qualquer andar. Soult e os demais chegaram ao 6º andar. O 6º andar era como uma selva, pois estava cheio de árvores. Eles não podiam ver nada além das árvores ao redor do chão. E Lumilia ficou bastante surpresa ao ver essa cena. TSK. Não é fácil encontrar a escada com essas árvores no caminho. Soult estalou a língua em aborrecimento. Devemos nos separar ou não? Alice perguntou enquanto olhava ao redor. Ela então se lembrou de algo e se virou para Lin. Você pode sentir se há alguém aqui além de nós? Vou tentar, e Lin respondeu enquanto fechava os olhos. Seus sentidos se espalharam e ela não detectou ninguém além deles. Eu não consigo sentir ninguém. Se for esse o caso, devemos nos dividir para procurar as escadas, disse Soult enquanto esfregava o queixo. Mas se você encontrar um inimigo, eleve sua mana e iremos para sua posição o mais rápido possível. O grupo se separou e vasculhou a floresta inteira para encontrar o caminho para o próximo andar. Soult estava imerso em seus pensamentos. Ele estava pensando nos executivos da Torre da Lua. Ele tinha certeza de que a pessoa dentro do golem e a pessoa com quem Yujin estava lutando eram executivos. Portanto, restavam apenas 4 executivos. Sua equipe atual inclui ele, Lin, Lumilia e Alice. 4 pessoas. Um deles deve lutar contra 2 executivos ao mesmo tempo porque ele estará lutando contra o líder da Torre da Lua. Se ele não estava errado, eles o chamavam de Cordova. Além disso, talvez ele devesse lutar contra 2 executivos e deixar Cordova para Alice, já que ela era mais forte do que Lin e Lumilia. Lin era uma full suporte e Lumilia era uma híbrida de suporte e maga. Ambas não eram tão boas quanto Alice em combate, então se alguém fosse lutar contra o chefe, deveria ser Alice ou ele. Além disso, ele não deixaria um suporte como Lin lutar contra alguém cuja classe era para o combate. No último andar, Cordova estava olhando para o estado da cidade. Atrás dele, uma garota com longos cabelos verdes estava suspensa no ar. A garota estava emitindo uma enorme quantidade de mana enquanto seus olhos estavam brilhando intensamente. Diferentes círculos mágicos estavam flutuando ao seu redor. Essa garota era ninguém menos que Cluster. Vamos aumentar a produção, e Cordova murmurou enquanto se virava e olhava para Cluster. E pensar que minha filha preciosa se tornou uma arma poderosa. Não, esta não é minha filha. Ela está apenas usando o corpo da minha filha. Cluster ergueu sua mãozinha e um grande círculo mágico se formou acima dela. Ao mesmo tempo, a torre mais uma vez estremeceu fortemente. Os golems que estavam causando o caos na cidade ficaram maiores e mais fortes. Eu não me importo com nada. Contanto que eu possa ver a queda do reino sagrado do Deus verdadeiro, eu farei qualquer coisa. Ele murmurou enquanto estreitava os olhos. Ele se lembrou de como os cavaleiros do reino sagrado mataram sua família. Como eles mataram e estupraram sua esposa. Como eles tiraram sua filha dele. Eles até mataram sua mãe e seu pai. Eles mataram tudo que estava conectado a ele. Todos os membros de sua família estavam mortos e o mesmo para sua esposa. Ele não conseguia esquecer essas cenas. Aquilo se repetia em sua cabeça e ele sempre sonhava com isso enquanto dormia. Não, não foi um sonho. É um pesadelo. Ha 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 ha. Cordova riu alto como um louco. Ele levantou ambas as mãos e sua mana se elevou.
Boom! O ritual. A fusão vai acontecer em breve. No círculo mágico no chão, em frente ao altar, faíscas voaram enquanto uma gigantesca cabeça metálica lentamente emergia dele. A cabeça metálica era de cor azul escuro e seus olhos estavam sem vida. Desvinculando o selo. Com isso, serei capaz de controlar esta grande arma, e Cordova disse enquanto olhava para Cluster flutuando acima dele. Uma armadura antiga que o deixará controlar o poder de Cluster? Após este ritual, ele travará guerra contra o reino sagrado do Deus verdadeiro. O poder final. 1. Algumas pessoas estão invadindo a torre. Estou deixando essas pessoas para meus executivos. Quero ver se eles podem chegar aqui no topo da torre. Demorou 5 minutos para Souta e os demais encontrarem o caminho para o próximo andar. Não há realmente nenhum oponente no 6º andar, ao contrário do 5º andar onde havia 2 executivos da torre. Souta, Lin, Lumilia e Alice subiram as escadas. Eles chegaram ao 7º andar que parecia um deserto. Toda a área estava cheia de areia e a temperatura era alta. Realmente parece que eles estavam em um verdadeiro deserto. Não, na verdade, se não fosse pelas paredes e pelo teto, eles pensariam que este era um verdadeiro deserto. Mas esse nível de calor não significava nada para eles. Uma temperatura de 50 graus Celsius era trivial para as potências de rank B. O único problema era que havia 2 pessoas no centro da sala deserta. Souta, Alice, Lin e Lumilia observaram as 2 pessoas que olhavam para ele. As pessoas estavam escoando uma energia maior do que um rank B normal. Esses 2 devem ser executivos da Torre da Lua. Eles são muito poderosos, e disse Saia. Se eu trouxesse todos os membros da Legião Darkoculus, então esta Torre da Lua seria mole. Infelizmente, sofremos pesadas baixas no incidente na cidade. Brian e Brando não estão nessa missão. Souta disse enquanto analisava a força da Torre da Lua. Eu quero lutar e matar essas pessoas, mas o tempo, e ele disse a Saia enquanto olhava para o teto. Ele estava preocupado com Cluster. Eu irei. Alice disse enquanto dobrava os joelhos e avançava. Ela tirou um tubo de metal que se transformou em uma lança. Sua voz. Ela chegou na frente das 2 pessoas e balançou a lança para o lado. Um dos executivos deu um pulo para trás enquanto o outro deu um soco em Alice. Boom! O punho do executivo e a lança de Alice colidiram, causando uma pequena onda de choque na área circundante. As areias sob seus pés foram sopradas para longe. Lumilia respirou fundo e disse, Souta, você pode deixar essas pessoas comigo? Souta estava prestes a ajudar Alice e parou quando ouviu as palavras de Lumilia. Ele virou a cabeça para ela e perguntou, por quê? Você e Alice são os mais fortes entre nós, então acho que suas forças serão necessárias para resgatar Cluster, Lumilia explicou a ele. Eu entendo sua preocupação, mas você tem certeza de que pode lidar com eles? Souta perguntou. Eu também ficarei aqui para ajudar Mila. Lin disse enquanto gaguejava. Souta se virou para ela e perguntou, tem certeza? Sim, vou apoiar Mila aqui, disse Lin seriamente. Souta suspirou e sorriu, o que estou fazendo? Você está aqui para resgatar Cluster, para ajudá-la, então por que estou impedindo você de lutar? Ok, vou deixar isso com você. Deixe-os conosco. Lumilia e Lin disseram ao mesmo tempo. Bom. Souta se lançou para a batalha e rapidamente usou Lua Carmesim. Boom! Os 2 executivos pularam rapidamente enquanto evitavam seu ataque. Alice, vamos embora. Vamos deixar esses 2 para Lin e Lumilia. Souta disse a Alice. O quê? Tem certeza de que eles podem lidar com esses inimigos? Pelo que pude ver, esses 2 são fortes. Alice ficou surpresa com suas palavras. Sim, eles são fortes, mas Lumilia e Lin estão treinando duro nas últimas semanas, disse Souta a ela. Bem,
Se você diz. Alice olhou para os dois e decidiu seguir a decisão de Solta. Um dos executivos ergueu o braço e um círculo mágico se formou acima de sua palma. 10 lanças de gelo gigantes apareceram e imediatamente voaram em direção a Solta e Alice. Sou vós. Sou vós. Lumilia reuniu sua mana e criou uma barreira para protegê-los da lança de gelo. Boom! Solta ignorou porque sabia que Lumilia e Lin iriam cuidar disso. Ele vagou pela área com Alice. Eles não se importavam com os inimigos. Depois de encontrarem o caminho para o próximo andar, Solta foi ao lado de Lumilia e disse: Eu lancei deslizamento de lama ao redor do lugar. Você pode usá-lo a seu favor. Além disso, ele então lançou impulso de agilidade e impulso de força para Lumilia e Lin. Ok, vamos para o próximo andar. Na parte norte dos altíssimos picos de montanha, 2 mulheres em trajes de freira caminhavam em direção aos picos de montanhas. Uma das freiras era baixa, mas ela tinha um machado gigante nas costas, enquanto a outra estava simplesmente equipada com um florete. De repente, eles pararam de andar ao sentir uma onda de mana. Esta. A freira mais baixa murmurou com uma expressão atordoada. As flutuações mágicas da Cluster dos 1000 feitiços. A freira mais alta disse enquanto virava a cabeça na direção em que sentia as flutuações. Capítulo 337 de Batalha na Torre da Lua, o último andar. Solta e Alice chegaram ao 8º andar. O 8º andar era um labirinto. Demoraram alguns minutos antes de encontrarem o caminho para o próximo andar. Então, eles chegaram ao 9º andar. O 9º andar era uma floresta, mas havia 2 inimigos esperando por eles aqui neste andar. Os 2 últimos dos 6 executivos da Torre da Lua. O obstáculo final antes do chefe da Torre da Lua que estava no 10º andar, o último andar. Exatamente como ele esperava, Alice disse a ele que cuidaria desses 2 sozinha. Considerando os padrões, ele já esperava que ela dissesse que lutará contra os inimigos que aparecerem em seu caminho. Para ele, parece que esta torre se tornou um campo de teste para seus companheiros. Eles têm seus próprios inimigos para derrotar e ganharão experiência lutando contra alguém tão forte quanto eles. Não é uma má decisão, mas se ele apenas soubesse o estado de Cluster não recorreria a esta tática. Ele trabalharia junto com sua equipe para derrotar seus inimigos um por um. No final, todos vocês estão deixando o chefe comigo. Solta suspirou. Bem, você também é nosso chefe, então é seu dever lutar contra o chefe do inimigo, Alice disse enquanto sorria levemente. Se você diz, e eu não tenho muitos problemas com isso. Eu só estou preocupado com vocês, se vocês conseguem lidar com seus oponentes ou não. Solta disse encolhendo os ombros. Não se preocupe conosco. Não estamos lutando contra o chefe aqui. Você é quem está lutando contra o chefe dos inimigos. Alice falou. Ok, eu irei resgatar Cluster, Solta disse enquanto colocava sua espada de volta na bainha. Alice ficou séria quando se lançou contra seus oponentes. Um de seus oponentes era semelhante a um lutador. Ele não estava usando nenhuma arma. Em vez disso, as luvas cobriam seus 2 punhos. Enquanto o outro estava armado com um escudo redondo gigante. Não há dúvida de que esse homem era um escudeiro. O escudeiro a interceptou e bloqueou todos os seus ataques. Clang. 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 Você quer ir embora? Não no meu tempo. O outro homem correu em direção a Solta para impedi-lo de ir para o próximo andar. Sua voz. Solta sentiu que alguém o estava perseguindo. Já que Alice disse que ela poderia lidar com isso, então ele deixaria totalmente este homem com ela. Se Alice não conseguisse impedir esse homem sozinha, há uma grande possibilidade de ela ser derrotada após a partida de Solta. Assim, Solta não iria para o andar de cima imediatamente. Ele ficaria aqui e a ajudaria a derrotar um deles antes de se mudar para o próximo andar.
Alice franziu a testa quando viu isso. Ela levantou os pés e chutou o escudo do homem à sua frente. Chute de repulsão. Ela imbuiu sua mana em seus pés para tornar sua habilidade mais forte. Ela usou o rebote do ataque ao escudo para lançar sua lança no homem que estava perseguindo solta. Estaca terrestre 0. Uma grande quantidade de sua mana se acumulou na ponta da lança. Ela girou em torno dela como um redemoinho. No momento em que Alice soltou a lança em sua mão, ela desenhou uma linha branca no ar enquanto voava em direção ao homem, que perseguia solta, em alta velocidade. Sua voz. Khan. Cuidado! O escudeiro avisou seu companheiro sobre o ataque. Khan virou a cabeça e viu a lança voando em sua direção. A lança possuía um impulso que poderia feri-lo gravemente. Tudo isso foi um único olhar para ele saber que a lança continha um poder que poderia aleijá-lo. Felizmente, seu companheiro o avisou bem a tempo. Ele poderia evitar um golpe fatal, então de repente parou de perseguir solta e a lança passou rapidamente na frente dele. A lança caiu nas areias perto dele e criou uma grande explosão. Mesmo assim, as ondas de choque causadas pela lança o explodiram. Boom! Tão poderoso, Khan murmurou com um sorriso no rosto antes de cair na areia e rolar algumas vezes. Alice abriu a palma da mão e sua lança voou em sua direção. Como sua mana estava dentro da lança, ela podia controlar seu movimento. Mas no final, você é apenas uma. Você não pode derrotar nós dois apenas com sua força. Khan disse enquanto se levantava e acariciava suas roupas. Ah, certo? Vou me apresentar primeiro. Agradeça porque sou Khan, o quarto executivo da Torre da Lua. O escudeiro apenas olhou para Khan e não disse nada. Basta chamar esse cara de Lin. Também um executivo como eu. Khan disse ao apresentar o escudeiro. Não vejo sentido em se apresentar a mim, disse Alice enquanto reunia sua mana em sua lança. Khan parecia ser o líder aqui, mas era apenas um quarto executivo. Ela não sabia a hierarquia dos executivos aqui, mas achava que Khan não era tão forte entre os executivos. O cara que se chamava Lin estava emitindo uma vibração muito mais perigosa do que Khan. Então ela pensou que Lin estava em uma posição mais alta do que Khan. Eu só tenho pena de você. Você deveria pelo menos saber o nome das pessoas que vão te matar. Khan disse enquanto suspirava. Ainda não está decidido quem vai morrer hoje, disse Alice enquanto se lançava sobre os inimigos. Solta chegou ao último andar. O último andar era assustador e a quantidade de mana na atmosfera era enorme. Exatamente o que está acontecendo aqui. Ele murmurou enquanto caminhava para a frente. Ele então chegou ao local de onde vinha a energia. Ele viu as costas de um homem alto com cabelo verde curto. O homem virou lentamente a cabeça e sentiu a presença de Solta. Então você chegou aqui. Você deixou seus companheiros lutarem contra meus executivos só para vir aqui. Solta observou o homem com uma expressão cautelosa. O homem estava vestindo uma camisa preta e por baixo dela, ele podia ver uma armadura leve de cor azulada. A calça dele era preta e tinha correntes ao redor. Ele tem brincos e anéis, e sua arma era uma alabarda de alta qualidade. Este homem estava totalmente equipado com artefatos de alta qualidade. Como esperado do líder da Torre da Lua, ele estava pronto para lutar no momento em que iniciou seu plano. Este homem era Cordova, o líder da Torre da Lua. Mas o que chamou sua atenção foram as coisas por trás de Cordova. Em um amplo espaço atrás de Cordova estava um enorme círculo mágico. O círculo mágico estava emitindo uma luz estranha e havia uma cabeça metálica no centro dele. Fora do círculo mágico havia um altar com várias coisas estranhas. Acima disso estava seu objetivo, Cluster. Cluster estava flutuando 15 metros acima do círculo mágico. Toda a mana na área ao redor estava vindo dela. Era difícil acreditar, já que uma garota que nem mesmo alcançou o rank B possuía essa quantidade de mana.
Ela até derrotou humanos mágicos que possuíam mana massiva no momento em que nasceram. A Torre das Nuvens o mandou aqui. Talvez seja a Torre do Mar? Cordova perguntou. Nem. Eu vim aqui para levar aquela garota. Você vê que meus companheiros são apegados a ela, então eles a querem de volta. Solta respondeu enquanto apontava para Cluster. Não sei o que você quer fazer, mas vou trazê-la comigo. Oh! Se forem outras coisas, então eu concordaria com você, mas aquela garota é simplesmente muito preciosa para o meu plano. Ela é uma peça importante para mim. Cordova disse quando sua expressão ficou séria. Ele pensou que este homem estava com a outra torre, mas ele estava errado. Então é por isso que ninguém se parecia com o rosto desse homem entre os subordinados das duas torres. Então este homem é uma variável. Achei que as duas torres fossem rápidas em mandar seu pessoal para cá, mas parece que me enganei, ele pensou enquanto olhava para a Solta. Bem, eu a levarei de volta comigo. Mesmo se eu usasse a força. Solta disse quando sua mana explodiu de seu corpo. Ele rapidamente lançou impulso de agilidade e impulso de força em si mesmo. Então, ele ativou a velocidade felina, fortalecimento muscular triplo, manto sombrio e aura do soberano da noite. Boom! Sua força atingiu seu limite máximo usando todas essas habilidades ao mesmo tempo. Solta dobrou ligeiramente os joelhos quando uma névoa negra começou a sair de seu corpo. Nuvem negra de caça. Boom! Ele então se lançou em Cordova enquanto reunia sua mana em sua espada. Lua carmesim. Cordova contraiu os músculos ao ficar bastante surpreso ao ver a explosão de energia de Solta. Ele ergueu a alabarda e empurrou-a para a frente. Perfuração furiosa da noite. Ambos os ataques colidiram e causaram uma forte onda de choque que sacudiu toda a área. Boom! Estranhamente, as ondas de choque desapareceram imediatamente no momento em que se aproximou de Cluster. Cordova já preparou proteção para o ritual para que ninguém pudesse perturbá-lo. Ao mesmo tempo, Solta ouviu um som familiar em sua mente. Capítulo 338 De Batalha na Torre da Lua, em Cluster dos Mil Feitiços. Solta não teve tempo de ler a missão que recebeu enquanto Cordova empurrava sua alabarda repetidamente tentando perfurar seu corpo. Clang! 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 Solta moveu sua espada rapidamente tentando bloquear todo o ataque de Cordova. Foi tão rápido que ele quase perdeu alguns dos ataques, mas felizmente Sayo ajudou dizendo de onde vinha o ataque. Esse cara é um Rankia, sem dúvida, e ele pensou enquanto pulava para longe e Cordova o perseguia. Bolas gravitacionais. 10 bolas pretas apareceram atrás dele. As bolas pretas giraram enquanto mudavam a gravidade na área. Boom! Cordova parou de se mover quando rachaduras em forma de teia de aranha se formaram no chão sob seus pés. O campo de gravidade estava concentrado nele tentando empurrá-lo para o chão. Solta então cortou com sua espada, enviando uma lâmina de aura vermelha. Lua cruzada. Argue. Cordova rangeu os dentes e ativou uma de suas poderosas habilidades. Grande força dominante. Então, ele agarrou sua alabarda com força antes de empurrá-la para frente encontrando a lâmina de aura vermelha. Boom! Esse cara é diferente de um rank B normal. Ele é definitivamente um especialista de rank B, mas possuía várias habilidades que aumentavam sua força e diminuíam o poder dos adversários. Cordova pensou enquanto movia seu corpo em direção a Solta sob a pressão da forte gravidade. Solta continuou a se afastar enquanto seu oponente o perseguia. Ele abriu a outra palma e outras 10 bolas pretas apareceram. Bola sombria. Ele espalhou as 10 bolas pretas na área e o chão ficou preto quando vários tentáculos pretos emergiram. Sovoz. Sovoz. Os tentáculos pretos se moveram em direção a Cordova tentando restringir Cordova. Ele rasgou os tentáculos usando sua alabarda e então descobriu que Solta havia sumido.
Um. Ele rapidamente saltou no ar enquanto cortava com sua arma para trás ao sentir a presença de Souta atrás dele. Mas então, ele descobriu que Souta havia sumido. Em vez disso, ele enfrentou uma série de lâminas de energia vermelhas voando em sua direção. Tão complicado, e Cordova imbuiu sua mana em sua arma e usou uma habilidade. Dezenas de cortes de terra perfurantes. Boom! 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 Várias explosões ocorreram quando seus ataques colidiram entre si. Souta apareceu acima de Cordova e mais uma vez usou Lua Cruzada. Mas Cordova estava ampliando sua percepção usando a habilidade Sentidos Selvagens, então ele detectou a presença de Souta acima dele. Relâmpago iluminado da noite. Um relâmpago brilhou para frente e pousou no ombro direito de Souta. Isso fez um buraco em seu ombro, interrompendo seu ataque. Souta caiu no chão e ele agarrou seu ombro. Droga, eu cometi um erro. Eu não achei que ele pudesse me sentir. Ele pensou enquanto respirava pesadamente. Você não será capaz de me derrotar. Você não liquefez sua mana e espera poder me derrotar. Cordova disse enquanto agitava sua alabarda e o sangue de Souta espirrou no chão. Você vai morrer aqui e acontecerá o mesmo com seus companheiros que você deixou para meus executivos. Aia! Você está enganando em uma coisa aqui. Nenhum dos meus companheiros vai morrer aqui e nem eu vou morrer neste tipo de lugar. Souta disse enquanto respirava pesadamente. Existe um ranking entre seus companheiros? Se houver, eles teriam uma chance de derrotar meus executivos. Cordova parou por um momento antes de acrescentar, no quinto andar, Jiun e Ryu estão lá. Ryu é um legítimo Rankia, pois já liquefez a mana em seu corpo. Ele também é o segundo executivo. E Jiun, embora ele não seja um Rankia, ele ainda é poderoso entre os Rank B. Ele é o quinto executivo. Sem um Rankia, seus companheiros certamente morrerão. No sétimo andar, estão Lina e Almer. Ambos são poderosos Ranks B. Eles são o quinto e o sexto executivos, respectivamente. No nono andar, até você morreria naquele andar se lutasse com meus executivos lá. Kan e Lin estão lá. Lin é o executivo mais poderoso, pois é o primeiro. Ele é ainda mais forte do que eu, que é o líder do Torre da Lua. E Kan é o quarto executivo. Souta franziu a testa ao ouvir as palavras de Cordova. Se Cordova estava certo, então será difícil para seus companheiros vencerem os executivos. A dificuldade só aumentaria, mas não será suficiente para derrotá-los. Meu pessoal enfrentou algo mais perigoso do que seus executivos e você acha que seus executivos poderiam igualar os pecados capitais? Ele disse com um sorriso malicioso. Saia, vamos. Ele disse em sua mente. De repente, ele parou de se mover ao notar que a cabeça metálica no centro do círculo mágico estava com as mãos estendidas sobre o círculo. Aquela coisa. Oh, então você notou. Cordova sorriu ao virar ligeiramente a cabeça e olhar para a cabeça metálica. Agora, metade de seu corpo estava fora. Esta é uma arma antiga que encontrei enquanto vagava pelos picos das montanhas. Vou usá-la para controlar o poder da garota. Isso me permitirá ter o poder de confrontar o reino sagrado do Deus verdadeiro. Ele disse antes de rir alto. Souta estreitou as sobrancelhas. A figura metálica parecia um traje blindado tipo tanque do país mecânico. Mas este era diferente dos trajes blindados que ele conhecia no jogo. Não. Se sua memória estava correta, então ele viu este no reino sagrado do verdadeiro Deus. Isso mesmo. Ele se lembrava disso agora. Ele se lembrou de como essa figura gigantesca usou centenas de feitiços no campo de batalha que mataram inúmeras pessoas. Esta figura metálica era como um golem, mas era uma das armas poderosas do reino santo do verdadeiro Deus, o cluster dos 1000 feitiços. Cada peça se juntou em sua mente. Tudo fazia sentido.
Então é por isso que o nome Clayster era familiar para ele. Essa também era a razão pela qual ela era importante para o reino sagrado do Deus verdadeiro. Afinal, ela era uma arma antiga feita para a guerra. Ela possuía inúmeros feitiços em seu corpo e com a ajuda desses feitiços, ela conseguiu fugir do reino sagrado. Solta teve uma ideia do que aconteceu no jogo. No jogo, o plano de Cordova teve sucesso quando Clayster se fundiu com a figura metálica. É por isso que no jogo, a arma chamada Clayster era aquela figura metálica. Apesar de ter sucesso em seu plano, Cordova ainda sofreu uma derrota contra as mãos do Reino Sagrado que acabou tirando Clayster de suas mãos. Mas o Reino Sagrado não tinha uma maneira de separar Clayster da figura metálica, então eles apenas a usaram como uma arma de destruição. Isso era apenas seu palpite, mas as chances de ser verdade eram altas. Se você acha que é o suficiente para derrotar o Reino Sagrado do Deus verdadeiro, então você está errado. Você está subestimando a enorme força de um grande país. Solta disse com uma expressão séria. O que você sabe sobre isso? Este é o meu sonho. Eu irei derrubar o reino sagrado usando o poder que eles deram à minha filha. Cordova gritou. Filha. Solta abriu os olhos amplamente. Sim, essa garota já foi minha filha. E eu vou usá-la para derrotar aqueles bastardos. Cordova disse quando sua mana explodiu de seu corpo. Então você é da família da Clayster, hein? Solta murmurou enquanto fechava o punho. Sou vós. Sou vós. Solta e Cordova desapareceram de suas posições e reapareceram próximos um do outro enquanto lançavam seus ataques pesados. Boom! Então, por que você está fazendo isso com ela? Solta derramou sua mana em sua espada e usou lua cruzada e lua carmesim. Boom! Boom! Cordova simplesmente usou sua habilidade para compensar seu ataque. Nenhum de seus ataques conseguiu atingir seus oponentes. O poder de um Rankia era muito bom. Posse. Ele não hesitou e usou um de seus trunfos, a habilidade Posse da espada Vajra. A energia da cor carmesim explodiu de seu corpo. Ele fará o possível para evitar a fusão da Clayster com aquela coisa metálica. Boom! 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 As figuras de Cordova e Solta não paravam de piscar enquanto os dois colidiam dezenas de vezes em apenas um segundo. Com o uso da habilidade Posse, Solta conseguiu acompanhar seu oponente. Ele também pode acertar golpes diferente de antes. Os dois trocaram golpes em alta velocidade enquanto usavam todos os tipos de habilidades apenas para matar um ao outro. Sou vós. Cordova apareceu ao lado de Solta e o chutou na cara, fazendo-o voar em direção às paredes. Ele então empurrou sua alabarda para a frente, criando um buraco na coxa esquerda de Solta. Boom! Argue! Solta gemeu de dor quando seu corpo se espatifou nas paredes. O sangue escorreu pelo canto da sua boca. Não importa quantos truques você tenha, você não será capaz de me derrotar, disse Cordova a Solta. Ele recebeu alguns cortes em seu corpo por colidir com Solta. Solta enxugou o sangue na boca e disse: o mesmo pode ser dito a você. Você não consegue me matar. Matar você não é um problema, uma vez que eu tenha completado meu plano. Cordova sorriu e riu. De repente, o chão tremeu quando eles sentiram uma onda de energia intensa. Isto. Feron. Cordova e Solta reconheceram instantaneamente a energia. Capítulo 339 de Batalha na Torre da Lua, Yujin vs Rio. Clang. 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 Sons de metal se chocando soaram em toda a sala. Ondas de energia irrompem a cada segundo. Lâmina de 1000 cortes. Yujin completou sua habilidade antes de criar uma distância longa de seu oponente. Suas mãos tremiam porque ele não conseguia lidar com a força de seu oponente. Ele estava respirando pesadamente e tinha alguns cortes em seu corpo. Seu oponente era forte.
Uma potência legítima de rank é que conseguiu liquefazer sua mana. Isso é ruim. Eu não pensei que este homem fosse um rank A. Ele pensou enquanto dava uma olhada em Yuko, que estava lutando contra o golem de 15 metros de altura. Ele pode ver que nenhum dos ataques foi eficaz contra o golem robusto. De repente, ele sentiu uma onda de mana na sua frente. Ele viu uma grande lâmina de energia voando em sua direção. Ele rapidamente moveu seu corpo para o lado para evitar a lâmina de energia antes de lançar seu próprio ataque. Corte vendaval veloz. Seu oponente simplesmente moveu seu corpo e evitou o ataque. Jin, você precisa do meu poder? Alof perguntou a ele. Ainda não, vou testar minha habilidade com a espada primeiro. Yujin respondeu a ele. Seu oponente era um homem de 5 metros de altura com um longo cabelo preto preso em um rabo de cavalo. Sua calça preta e armadura clara prateada eram equipamentos de grau azul. Suas espadas duplas eram do mesmo grau. Ambas eram armas de grau azul. Eu sou Ryu, o segundo executivo da Torre da Lua. Ryu ergueu sua espada ao se apresentar a Yujin. Vocês não deveriam se intrometer nos assuntos da Torre da Lua. Nós completaremos nosso objetivo de destruir o reino sagrado do Deus verdadeiro. Suas espadas emitiram uma luz fraca enquanto eles concentravam suas mana nelas. A mana liquefeita era poderosa, então o poder de sua espada ficou mais forte. Neste momento, pode até rivalizar com uma arma de grau laranja de baixa qualidade. Droga! Esse cara está ficando sério. Disse interiormente. Ele sorriu e disse, bem, se você vai lutar comigo seriamente, eu também não vou me conter. Jin. Alof gritou. Sim, vamos usar. Yujin assentiu e emitiu uma luz brilhante. A luz iluminou toda a sala enquanto sua energia se espalhava lentamente pela atmosfera. A energia era pura e tinha um efeito calmante que relaxava o corpo de qualquer criatura. Técnica secreta de modo sincronização espiritual. Se uma pessoa purificar sua mana 500 vezes, ela conseguirá obter a energia mais pura de todo o universo, o poder espiritual. Essa energia era o oposto da energia mais furiosa e selvagem do universo, o Feron. Essas três energias estavam conectadas entre si com mana no centro, o Feron e o poder espiritual em ambos os lados. Os pesquisadores fizeram inúmeras pesquisas sobre essas três energias diferentes. Até agora, eles só conseguiram transformar Feron em mana. Eles ainda não encontraram uma maneira de controlar o Feron como os monstros usavam. É por isso que eles inventaram uma máquina ou dispositivo que poderia diluir e enfraquecer seu poder, transformando-o em mana. Desde que inventaram essa máquina, o preço de mercado do orbe de monstros disparou e o mesmo pode ser dito sobre a demanda. A barreira que foi usada para cobrir toda a cidade Ladros era alimentada por vários orbes de monstro. O poder espiritual se reuniu em torno das espadas duplas de Yujin. Há uma linha atrás dele que conectava as duas espadas e estava emitindo uma onda de energia que ampliava seus atributos gerais. O que é esse poder? Ryu estreitou os olhos ao se sentir estranho com a energia saindo do corpo de Yujin. Ele não sentiu perigo por causa da natureza do poder espiritual, mas sentiu que a força geral de Yujin aumentou várias vezes. Você não precisa saber sobre isso. Basta lembrar que esse poder é o suficiente para eu lutar contra uma potência de rank A. Yujin respondeu antes que sua figura desaparecesse. Sua voz. Os olhos de Ryu se contraíram enquanto ele perdia a visão para seu oponente. Ele agarrou firmemente as espadas com ambas as mãos e elevou seus sentidos. Ele então sentiu Yujin atrás dele. Ele rapidamente se virou e viu Yujin cortando com sua espada em seu pescoço. Sua voz. Ele dobrou o corpo e mal evitou a espada de Yujin. Ele levantou os pés e chutou seu oponente. Bang! Yujin recebeu um chute no estômago, mas simplesmente cerrou-o. Dentes e cortou com as duas espadas. Corte de vento em cruz.
Ryu cruzou suas espadas na frente dele e bloqueou o ataque de espada de seu oponente. De repente, o chão embaixo dele emitiu uma luz quando um círculo mágico apareceu nele. O que? Ryu ficou surpreso ao tentar pular, mas era tarde demais. Grande flecha eletrizante dupla. Um raio explodiu do chão e atingiu todo o seu corpo. Este feitiço era a versão de Tier 2 do feitiço de Tier 1 chamada Flecha Eletrizante Dupla. Este feitiço não causou alto dano, mas tem um grande efeito paralisante. Você não esperava que eu fosse um mago. Yujin disse enquanto corria para a frente. Ele era um especialista em espada, mas com certeza conhece um ou dois feitiços, pois era da classe de magos. Ele escolheu a classe de magos porque queria usar um feitiço junto com sua espada. Argue! Foda-se! Ryu xingou ao sentir que não conseguia mover seu corpo. Na frente dele, ele viu Yujin balançando suas duas espadas. Se ele não fizesse nada, esse cara o machucaria gravemente, com certeza. Droga! Ele rugiu quando a mana liquefeita de seu corpo explodiu criando uma esfera de energia caótica. Explosão de energia! Yujin foi explodido e se espatifou nas paredes. Ele cuspiu uma boca cheia de sangue e sentiu que vários ossos dele foram quebrados. A arte de combate e explosão de energia tem uma saída de dano poderosa, mas o problema disso é que o usuário também sofreria ferimentos por causa da explosão de energia dentro do corpo do usuário. Uf! Uf! Ryu estava respirando pesadamente enquanto o sangue escorria do canto da boca. Ele levantou lentamente a mão e enxugou o sangue. Esse cara! Que diabos é esse poder? Ele pensou enquanto olhava para Yujin. De repente, ele abriu os olhos amplamente ao ouvir seu oponente entoar um cântico. Ó vosso espírito, empresta-me o teu poder para fechar as vossas feridas. Onda de cura espiritual. Uma onda de brilho branco se formou ao redor de Yujin. Estava vindo do espírito dentro de seu corpo. Ryu viu que as feridas no corpo de Yujin estavam fechando lentamente. Você! Ele rugiu enquanto avançava em direção a seu oponente, que estava curando suas feridas. Yujin olhou para Ryu enquanto ele reunia seu poder espiritual em suas espadas. Quando Ryu chegou na frente dele, ele balançou as duas espadas. Ryu também balançou suas espadas e suas armas colidiram, criando uma poderosa onda de choque na área circundante. Boom! Ambos foram destruídos. Os tremores secundários de seu poder criaram uma grande cratera no chão. Sem energia suficiente, eles não seriam capazes de arranhar o chão que estava cheio da mana de Cluster. Yujin exalou enquanto silenciosamente usava seu poder espiritual para fortalecer Yuko. Essência espiritual, coração de leão. Vitalidade espiritual, impulso ressonante. Ele também usou essas duas habilidades em si mesmo. Este modo permitiu que ele lutasse contra um oficial de 6 círculos com algumas potências de rank B. Ele não vai cair facilmente sem lutar. Yuko sentiu sua força aumentar enquanto o poder espiritual infiltrava-se em seu corpo. Seus atributos se multiplicam por causa disso, e ela seria capaz de danificar o golem irritante. Ela correu em direção ao golem gigante e balançou a pata em sua perna. Bang! Ela já era forte, mas seu oponente desta vez era uma poderosa potência de rank B. Um rank B que estava próxima do rank A. Ela estava usando a velocidade felina e fortalecimento muscular triplo que recebeu de solta. Rachaduras apareceram na perna do golem. Seu ataque foi eficaz dessa vez, pois ela ganhou força suficiente para causar danos ao oponente. Ela estava pensando que se não pudesse prejudicar seu oponente, ela usaria seu último recurso, a bênção da Rainha da Destruição. O golem ergueu a mão e balançou-a para baixo na direção de Yuko. Roar! Yuko rugiu alto ao não recuar e lançar seu próprio ataque. Boom! Ambos os ataques colidiram e sacudiram todo o chão.
Comparado a Yujin e Ryu, a batalha entre Yuko e o Golem foi muito direta. Nenhum deles estava recuando e eles continuaram jogando seus ataques um contra o outro. Uma batalha frontal. Ostentando suas forças poderosas. Boom! Boom! O chão continuou a tremer enquanto ambos os ataques colidiam. Uma energia poderosa estava se espalhando na direção oposta, mas os dois a ignoraram. Eles só precisam focar sua atenção em seus oponentes. Eles não vão dividir sua atenção para incomodar o que está acontecendo na batalha de Yujin e Ryu. O mais importante para Yuko era destruir este golem gigante. Essa era a ordem de seu mestre. Ela vai completá-la, não importa o que. Capítulo 340 de Batalha na Torre da Lua, Yuko vs Ji-1. Roar! Yuko avançou e esmagou a perna do golem. O impacto de seu ataque causou uma rachadura na superfície da perna de seu oponente. Bang! O golem ergueu a mão e balançou-a na direção de Yuko. Yuko viu, abriu a boca e usou sua habilidade de peculiaridade Grito Ardente. Mar de chamas explodiu de sua boca e engoliu o golem gigante. Ainda assim, não tinha poder suficiente para derreter um golem robusto como este. Sua voz. O punho do golem pousou em seu corpo. O chão tremeu fortemente e uma grande cratera se formou nele. Bang! Yuko cerrou os dentes e empurrou o punho para longe dela. Isso não significa que ela não sofreu ferimentos por causa daquele ataque, ela ficou com alguns ossos quebrados, mas ela simplesmente ignorou graças ao poder espiritual que estava fluindo em seu corpo. Boom! Tão teimoso. Ji-1, a pessoa que controlava o golem, tinha uma expressão desagradável no rosto. Este golem não foi feito apenas com seu poder. Foi feito com a ajuda de um poderoso feitiço de Tier 3 chamado Ascensão do Domínio da Terra. Isso significa que a enorme mana de Clystera estava fortalecendo. Mesmo com isso, ele ainda não poderia matar o monstro que estava lutando contra ele. Este urso era mais forte do que ele imaginava e possuía ótimas habilidades. Ele não achava que um monstro de segunda evolução poderia lhe trazer alguns problemas, mesmo com seu golem atualizado. Você é apenas um monstro de segunda evolução. Ele rugiu enquanto controlava o golem para levantar seus braços. Dezenas de espinhos de terra. O golem ergueu os dois braços e bateu no chão. Vários espinhos enormes emergiram do chão com o golem no centro. Boom! Um dos espinhos perfurou seu abdômen. Ela gemeu de dor quando o sangue jorrou. Ela ergueu a pata e quebrou o espinho em seu abdômen. Bang! Ela então avançou e esmagou a mesma perna do golem. As rachaduras espalharam-se lentamente e ficaram maiores. Depois disso, ela abriu a boca e usou grito ardente. As chamas saíram de sua boca e penetraram nas rachaduras da perna do golem. Este monstro! Ele continuou me atacando na perna. Ji-1 percebeu que Yuko estava mirando na perna de seu golem. Ele só percebeu quando as rachaduras ficaram maiores. A outra parte do golem tinha apenas alguns arranhões, mas a perna era o problema. Se Yuko continuar atacando, ele eventualmente entrará em colapso. Ele perderá sua mobilidade se isso acontecer. Ele se tornará um alvo fácil para este monstro. Eu tenho que proteger essa perna. Ji-1 pensou enquanto o golem dava um passo para trás e mudava sua forma. Por enquanto, ele usará a perna esquerda como pé pivô, em vez da perna direita. Roar! Ele balançou as mãos para baixo ao ver Yuko investindo contra ele. Maldito seja! Monstro! Yuko parou de repente quando o punho do golem pousou na frente dela. Estava perto, mas ela conseguiu parar seu corpo a tempo. Ela então abriu a boca e direcionou sua habilidade para o chão. As chamas se espalharam na área. Isso bloqueou a visão de Ji-1. Isso! Ela está usando as chamas como cortina de fumaça. Ji-1 abriu os olhos amplamente. Este urso era diferente de um monstro que ele já lutou no passado.
Este urso sabe lutar como humanos e contra seres humanos. Ele se sentia como se não estivesse lutando contra um monstro, mas sim contra um humano ou demi. Então, ele sentiu o golem tremer quando Yuko esmagou sua perna direita mais uma vez. Forma escaldante. Ele não teve escolha a não ser usar tudo o que tinha para matar aquele urso. Esta habilidade ampliará o poder de seu golem em 2 vezes, mas tem um limite de tempo de apenas 3 minutos. Depois disso, sua força diminuirá 3 vezes. O golem emitiu uma luz vermelha e atingiu o corpo de Yuko. Bang! Yuko foi pega de surpresa pelo aumento repentino de força e velocidade de seu oponente. Ela voou para longe e se espatifou nas paredes. Clang! 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 Yujin e Ryu estavam brandindo suas espadas um no outro. Suas mãos estavam borradas e faíscas voavam entre eles toda vez que suas armas colidiam. Yujin cortou com sua espada horizontalmente e Ryu se agachou para evitá-lo. Ryu então empurrou sua espada para frente, mas Yujin usou sua outra espada para parar seu ataque. Esse cara é forte, e o que é essa energia desconhecida que o torna mais forte? Ryu pensou enquanto a aura azulada cobria a lâmina de sua espada antes de cortá-la em direção a Yujin. Corte direto incapacitador. Yujin cruzou sua espada na frente dele e mudou a direção da habilidade de seu oponente. Boom! A habilidade explodiu atrás dele. Ele saltou para longe e sentiu uma poderosa onda de energia do outro lado da sala. Ele olhou para ele e viu que o golem estava dominando Yuko. Jin, Yuko está com problemas. Alof disse a ele. Sim, eu posso ver isso. Yujin respondeu enquanto canalizava seu poder espiritual em sua espada antes de lançá-la em Ryu. Sou voz. Sou voz. Ele então cortou o chão fazendo com que a poeira subisse no ar. Já que ele sabia a direção onde Yuko estava lutando, ele avançou em direção a ela sem hesitar enquanto aumentava seus sentidos no caso de Ryu esgueirar-se sobre ele. Sou voz. Yuko balançou a pata e o golem balançou o punho. Ambos os ataques colidiram e Yuko foi derrotada. Ela voou e rolou no chão algumas vezes antes de parar. Ela estava gravemente ferida e seu corpo parecia pesado. O golem moveu seu corpo gigante enquanto corria para ela. O chão tremia toda vez que dava um passo à frente. Bang! 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 Yuko abriu a boca e as chamas explodiram dela. As chamas engoliram o golem, mas não foi o suficiente para detê-lo. As chamas não tinham força suficiente para empurrar um objeto pesado como o golem. O golem rapidamente deu um soco nela no momento em que chegou ao alcance do ataque. Bang! Yuko empurrou o corpo e saltou para o lado para evitar o soco. O punho do golem pousou em sua posição anterior, criando uma cratera. Parece que ela não teve escolha a não ser usar seu trunfo. Ela se lembrou do aviso de seu mestre de que ela não poderia mostrar facilmente o poder da bênção. Ela só poderia usá-lo se realmente não tivesse como sair de sua situação. Este é o fim, monstro. Jin gritou enquanto controlava o golem para lançar outro soco em Yuko. Não no meu turno. Yujin apareceu na frente de Yuko e ele colocou de volta suas espadas em sua bainha enquanto dobrava os joelhos. Técnica de saque de espada, em forma 3. O punho estava a 1 metro dele quando ele se atirou para a frente. Ele puxou sua espada e girou como uma cobra ao redor do braço do golem. Barra deslizante afiada. O que? Jin ficou atordoado ao ver que uma camada do braço do golem havia sumido. Yuko estava na frente da cabeça do golem, então ele queria usar essa chance para danificá-lo, mas Ryu voou em sua direção em alta velocidade. Sou voz. Ele agarrou com força suas espadas e se chocou com Ryu. Boom! Yuko parou de se mover porque estava atordoada. Ela estava prestes a usar a bênção da Rainha da Destruição, mas sentiu uma sensação de calor dentro de seu corpo. Por causa disso, ela se esqueceu totalmente de seu oponente e da batalha ao seu redor.
Ela fechou os olhos e se encontrou em sua consciência interior. Há uma pequena bola de energia na frente dela. Era toda a energia de seu corpo. Ela subconscientemente levantou ambas as patas para o lado e a energia se estabilizou. Ela não sabia o que era essa bola de energia, mas de alguma forma sabia o que fazer, já que seu instinto estava lhe dizendo o que fazer. Alguns momentos depois, a bola de energia parecia que ganhava vida. Começou a bater como o coração de uma criatura viva. Tudo. 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 A energia começou a ficar frenética quando alguma parte dela se tornou sólida. Coisas parecidas com veias se aproximavam da energia com entusiasmo. As veias perfuraram a bola de energia e depois de alguns segundos, uma grande quantidade de energia estava fluindo pelas veias. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de informações fluiu em sua mente. Informações sobre monstros, a linguagem dos monstros, sua linhagem, o Lorde Monstro de sua espécie e o caminho que ela estava tomando. Tudo isso veio à sua mente. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.